Muito bem, estamos já de volta com o nosso programa. Você viu aí que é muito rápido o intervalo, né? Por quê? Porque não tem propaganda, não tem comerciais. Então, quem mantém esta televisão é você. Você que se beneficia com as pregações, com a formação, com os programas, entende? Então, a Canção Nova espera que você dê uma resposta a isso, né? Uma coisa que ofendia muito o coração de Jesus era a ingratidão. Lembra que Jesus curou 10 leprosos e só voltou um? Ele podia ter ficado quieto, não, ele reclamou. Onde é que estão os outros 9? Por que voltou só você, que nem judeu não era, samaritano? O samaritano era inimigo dos judeus, né? Entende? Também a Canção Nova é uma obra de Jesus. Será que ele não está perguntando também, cadê os outros? Que se beneficiam e que não respondem, não é? É interessante a gente pensar nisso. Muito bem, eu quero aqui saudar os amigos que estão presentes aqui. Temos amigos aqui de várias cidades, aqui relacionados. Salvador, na Bahia, de quem são? Aí, sejam bem-vindos. Aí um dos câmeras vai focalizá-lo. Carazinho, no Rio Grande do Sul. 4 amigos ali. Niterói, Rio de Janeiro. Santo Antônio da Platina, no Paraná, Rio de Janeiro, Alemanha, tem uma pessoa que mora, é brasileiro, mas mora na Alemanha, não é? Já que conversamos. Poços de Caldas, Minas Gerais, Lençóis Paulistas, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Itatiaia, Rio de Janeiro. Tem alguém de Portugal também aí? Ok, seja bem-vindo. Franca, São Paulo, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, meu amigo Áureo, está ali. Taboão da Serra, São Paulo. Ok, sejam bem-vindos. Eu quero comunicar uma coisa, acho que é interessante. Muitas pessoas me escrevem sobre o programa Escola da Fé. Esse programa já tem mais de 16 anos, e muita gente diz, por que não faz um programa desse diário? Na televisão, não cabe, na grade da televisão, tem muitos programas. Então, eu estou criando, pelo site da editora Cleofas, uma Escola da Fé online. Ou seja, todo dia você vai ter uma palestra, um vídeo, uma matéria sobre a nossa fé. Ok? No dia 16 de novembro, segunda-feira, esse site vai para o ar. Então, se você quiser acompanhar, é só entrar no site da editora Cleofas, www.cleofas.com.br, e você vai poder acompanhar a nossa Escola da Fé online. Com essa Escola da Fé aqui, só que aqui é em forma de programa, televisão, ali vai ser todo dia. Vai ter vídeo, vai ter gravações que eu vou fazer, né? E vamos desenvolver uma doutrina também assim, sistemática, como eu faço aqui. Então, vamos praticamente pegar aí um roteiro de teologia, um roteiro de... Não vai ser um curso de teologia formal, mas as matérias todas, né, que envolvem a nossa fé, ok? Quem quer pode, então, fazer em casa, acompanhar todo dia isso, né? Nós temos um estúdio de gravação, onde essas coisas vão ser então, preparadas. Tem vídeos, tem artigos também escritos, que a gente vai colocar, e as pessoas poderão, então, acompanhar. Enfim, entre no site cleofas.com.br, a partir de segunda-feira, você vai ver esse material lá à disposição. Tenho aqui para comunicar também o seguinte, 4 a 6 de dezembro, grande evento aqui da Canção Nova, o Hosana Brasil, onde a Canção Nova celebra as vitórias de Deus, né? E cada ano tem um tema, tem um título. Esse ano vai ser Celebrai as vitórias, porque eterna é a sua misericórdia. Estamos começando o ano da misericórdia, no dia 8 de dezembro, então está ligado a isso aí. Vamos ter praticamente toda a equipe da Canção Nova presente aqui. Você pode acessar aí eventos.cançãonova.com para você ter informações. Ou o telefone que você já conhece, o 12 31 86 26 00. Ok? Muito bem. Rapidamente quero mostrar os livros ligados a matrimônio, que nós estamos tratando nesses programas. Já mostrei esse livro muito interessante, Casais que foram beatificados e canonizados. O Papa João Paulo II pedia muito isso. Esse livro é um padre alemão, o padre Thomas Kevin, que
escolheu 12 casais que foram canonizados. E olha, tem inclusive reis e rainhas. Por exemplo, São Luís IX, rei da França e rainha. Thomas More e esposa, que foi chanceler do rei Henrique VIII. Os pais de Santa Teresinha, que foram canonizados. É um livro muito interessante, né? E o padre colocou aqui uma coisa interessante: os santos casados como modelos de espiritualidade conjugal. Então, não são só santos de mosteiros, né, de conventos, não, tem santos na família também. A família, o lar, é também uma escola de santificação. Ok? Bom, problemas no casamento, fruto de muitas perguntas que eu recebo aí, então transformei as respostas num livro, Problemas no Casamento. Vida sexual no casamento, ligado aí aos casais também. Educar pela conquista e pela fé, como educar os filhos, né? Tudo ligado à família. Família é santuário da vida, essa expressão belíssima do Papa João Paulo II. Aqui eu trato da vida conjugal e também da vida e educação dos filhos, certo? Então, esses livros todos estão ligados aí à família. O assunto que nós estamos tratando hoje, depois eu quero mostrar, também tem algo no Catecismo e no Código de Direito Canônico. Mas vamos continuar aqui com as orientações de Dom Bosco. Pode passar. 4. Elogie seu filho sempre que puder. Seja sincero, quem é de nós não gosta de um elogio, né? É importante elogiar o filho. Normalmente as crianças fazem muita arte e a gente fica sempre chamando a atenção, né? Não faz isso, não faz aquilo. É importante também elogiar. Então, quando a criança faz uma coisa certa, elogia. Porque o elogio, ele é uma ferramenta psicológica muito importante. Quando você elogia a criança numa coisa que ela faz correta, ela quer repetir aquilo. Então, é um estímulo, né? Então, é muito importante também valorizar os bons atos da criança. 5. Compreenda seu filho. O mundo hoje é complicado, o mundo é rude, competitivo, é verdade. Quem sabe ele está precisando de você. Compreender o seu filho. E aí, gente, é preciso uma coisa muito importante, é preciso a gente se abaixar. Não é se abaixar só fisicamente, sentar no chão com a criança, não. Também é preciso se abaixar também no nível de conversa. A gente tem que fazer um esforço para entender a cabecinha da criança. A criança é extraordinária, né? A criança é tão bonita que Jesus manda que a gente seja como a criança, né? A criança, ela é assim, ela não pensa no passado e ela não pensa no futuro. A criança, ela só pensa no hoje. Ela só quer brincar, não é isso? Ela só quer saber do momento presente dela. Aliás, é uma grande lição para nós, porque o passado não pertence a gente, o futuro também não. O nosso só é o presente. Então, a criança tem que ser entendida dessa sua maneira de pensar. Olha, grandes estudiosos estudaram muito a criança. Por exemplo, eu gostava muito de ler os livros do André Berger. O André Berger era um pedagogo francês, muito importante. Eu li vários livros dele. O Berger dizia, por exemplo, assim: os defeitos dos filhos são filhos dos defeitos dos pais. Olha que interessante. Os defeitos dos filhos têm como pais os defeitos dos pais. Os defeitos dos pais geram os defeitos dos filhos. Então, um pai nervoso deixa a criança nervosa. Um pai, não sei, que não trabalha, que não faz, vai passando para a criança. Agora, a gente pode também fazer uma reflexão ao contrário, não é? As qualidades dos filhos são filhos das qualidades dos pais. Então, também a qualidade do pai e da mãe gera qualidade nas crianças. Resumindo, o povão diz assim: filho de peixe é peixinho. O povo tem provérbios sábios, né? Filho de peixe é peixinho. É peixinho. Né? Filho de peixe não é lagartixa, né? Filho de peixe é peixe. Ok, vamos lá. 6. Alegre-se com seu filho. Tanto quanto nós, os jovens, são atraídos por um sorriso. A alegria e o bom humor atraem os meninos como mel. Dom Bosco dizia isso: é preciso ser alegre com os jovens. O jovem é alegre por natureza, a criança é alegre por natureza. Então, a gente tem que entrar nessa alegria dele, né? E faz bem para a gente.
né? Eu tenho meus 11 netos lá, né? Uma vez por semana a gente se reúne para rezar um terço, toda quarta-feira em casa, e aí faz um jantar, tal. Que festa que é, né? A criança levanta o humor da gente também, por causa da alegria deles, né? Aproxime-se de seu filho, isso é uma coisa importante. Viva com seu filho, viva no meio dele, conheça seus amigos, procure saber onde ele vai, com quem ele está, convide a trazer seus amigos para a sua casa. Isso aqui é muito importante. Olha, esse livro que eu escrevi, esse livro, Educar pela Conquista e pela Fé, por que eu pus esse título nesse livro? Educar pela Conquista e pela Fé. Porque uma vez eu estava na cidade de São José dos Campos, que é uma cidade aqui perto de nós, na grande cidade aqui no Vale, e passou na minha frente uma Kombi e atrás estava escrito assim: conquiste o teu filho antes que o traficante o faça. Nossa, meu sangue gelou, porque eu tinha 5 adolescentes nessa época em casa. Eu digo, o quê? Conquiste o seu filho antes que o traficante o faça? Meu Deus, e eles estavam todos estudando, eu digo, então eu tenho que conquistar meu filho. Eu comecei a ficar pensando, como é que eu vou conquistar meu filho? Será que eu vou ter que dar para ele a camisa Nike, o tênis Nike, a bicicleta não sei que marca? Eu digo, não pode ser por aí, porque se for por aí, o pobre não pode conquistar seu filho. Então não é por aí. Aí eu comecei a entender que você conquista seu filho não é com aquilo que você dá para o seu filho, é aquilo que você é para o seu filho. Muito importante entender isso. Não é aquilo que você dá para o seu filho, é aquilo que você é para o seu filho. É isso daqui, ó. Você vive com ele, você está no meio dele, você conhece os amigos dele, você convida os amigos dele para vir na sua casa com ele. Aí eu comecei a entender que para eu ser amigo do meu filho, eu tenho que ser amigo dos amigos dele, porque ele gosta dos amigos. E se eu fico brigando com os amigos dele, complica. Ah, mas tem amigo que não serve. Ótimo, então deixa um amigo vir, você vai dizer, ó, meu filho, esse amigo aqui, infelizmente para você não serve, é má companhia. Mas pelo menos você viu. Então, estar com o filho, gastar tempo. E uma coisa importante a gente entender, a criança cresce muito rapidamente. No instantinho a criança cresce. É incrível. Meu Deus, esses dias eram 5 crianças, hoje já são 5 homens casados, com filhos, com tudo. E você vai continuar a sua vida. Então não se preocupe de você gastar 5, 10 anos da sua vida com eles, não. É a sua missão de pai e de mãe. Você não é padre, você não é freira, você é pai e mãe, então você tem que gastar tempo com seus filhos. Porque o que você não faz com seu filho na idade que você tem que fazer, depois é tarde. Eu comparo com uma árvorezinha que você planta. Se você plantou a árvorezinha, quando ela é pequenininha, se você não adubar, não retificar, não cuidar dela, não adianta fazer mais tarde. Mais tarde ela já enfraqueceu, ela já entortou. Entende? Tem que ser na hora. Então, é missão de pai. Uma coisa que nós pais temos que entender, que o casamento não é uma curtição, é uma missão. Eu ter filhos, educar os filhos, sofrer por causa dos filhos, trabalhar, é uma missão divina. Deus deu um mandamento para o casal, aliás, 2, né? Crescer e multiplicar. Entende? O casamento não é uma coisa tradicional, não. O casamento é um sacramento. É uma missão. Quem tem essa vocação, nem todos têm essa vocação, vão ser celibatários, outros pais, mas quem tem a vocação para o casamento é missão. Eu estou criando meus filhos para Deus. Então eu vou criar com amor, com carinho, com dedicação, educando na fé, educando. Aí eu digo, não é? Educar pela conquista e pela fé. Você só consegue levar seu filho para a fé, para a igreja, se você primeiro conquistou o seu filho. Todos nós já passamos pela experiência de ser apaixonado por alguém, né? Eu acho que todo mundo já passou por isso, né?
Quando você está apaixonado por alguém, você fica meio bobo, não fica? Tudo que a pessoa faz, você acha bonito. Onde ela quer ir, você vai atrás. Porque ela roubou seu coração. Não roubou? A hora que o teu filho estiver apaixonado por você, pronto, você leva ele para onde você quiser. Você leva ele para a igreja, entendeu? Então, conquista o filho. Mas para conquistar o filho, você tem que gastar tempo. Gastar, entendeu? Sua presença com ele. Deixa teu jornal, deixa teu computador, deixa teu livro, deixa até a igreja, se for preciso. Naquela hora, é meu filho. O padre não tem filho por causa disso mesmo, que o padre não pode deixar a igreja por causa do filho. Então, o padre não tem filho, não tem esposa. Nós somos casados. E isso não impede a gente de servir a igreja. Há 50 anos eu trabalho na igreja, mas eu nunca abandonei minha família por causa da igreja. De jeito nenhum. Porque a primeira missão minha, como um homem casado, como pai, é cuidar dos meus filhos. Mas sempre sobrou tempo suficiente para fazer tudo. Seja coerente com seu filho. Não temos o direito de exigir de nosso filho atitudes que nós não temos. Então, por exemplo, mente para a criança. Né? Quem não é sério não pode exigir seriedade. Então, a gente tem que ser coerente. Eu não posso cobrar da criança um negócio que eu não faço. E ele vai, entende? Não posso exigir da criança um comportamento que eu não tenho. Um pai que fala palavrão, como é que ele vai cobrar da criança que não fale palavrão? Não tem jeito. Né? 9. Prevenir é melhor do que castigar o seu filho. É verdade. Né? Tem um provérbio que diz assim: educa a criança para você não ter que punir o adulto. Educa a criança para não ter que punir o adulto depois. Quem é feliz não sente a necessidade de fazer o que não é direito. O castigo magoa, a dor e o rancor ficam e separam você do seu filho. Olha, então aqui uma coisa muito importante é o seguinte: quando for chamar a atenção de um filho, e a gente tem que chamar a atenção do filho, nunca na frente dos outros. Nunca. Leva teu filho lá para o quarto, fecha a porta. Você e ele, mais ninguém. Nem a mãe. Ou se for a mãe, nem o pai. Nunca na frente de um irmão. Se você chama a atenção do seu filho na frente do irmão, ele fica humilhado. E ficando humilhado, ele fica com raiva de você. Ficando com raiva de você, ele não escuta seu conselho depois. Entenderam? Então é o seguinte, é muito difícil chamar a atenção de alguém. Dói no ego da pessoa você apontar um defeito da pessoa. Então, leva teu filho lá para o quarto, fecha a porta. Só de você dar essa privacidade a ele, ele vai te amar. Ele vai abrir o coração. Ele vai receber a sua correção com o coração aberto. Porque ele está vendo que você o respeita. É muito importante isso. Né? Eu já vi pai esculhambar o filho na frente dos outros, na frente até de namorada. Ai, meu Deus. Quer perder seu filho? Quer perder seu filho? Não, não faça isso. Outra coisa, sabe? Eu não tenho dúvida de dizer. Se um dia você maltratou seu filho, você foi injusto com seu filho, peça perdão para ele. Peça perdão para ele. Meu filho, olha, eu estava de cabeça quente, eu estava nervoso, eu errei, você me perdoe. Você me perdoe. Sim, eu já tive que fazer isso com o filho meu. E graças a Deus eu fiz. E o resultado foi muito bom. Eu vi um muro de separação cair entre nós, porque um dia eu pedi perdão a um filho meu que já estava na faculdade. Entende? A gente não pode perder o filho por falta de atenção, falta de respeito, falta de cuidado. Né? Pode passar. Por fim, Dom Bosco diz, reze com seu filho. Oh, coisa importante. No princípio pode parecer estranho, mas a religião precisa ser alimentada. Quem ama e respeita a Deus vai amar e respeitar o seu próximo. Gente, a criança aprende a rezar. Aprende a rezar. Agora a gente, pai, é que tem que ensinar. Minha mãe e meus pais ensinaram a rezar o texto desde pequenininho. Nunca na minha vida eu fiquei sem rezar o texto. O texto está sempre no meu bolso. Não é?
Hoje eu ensinei meus filhos todos rezam o terço. Meus netos já estão puxando lá uma dezena do terço. Como é que você ensina? Na prática. Não precisa fazer discurso na cabeça deles, não. Vai almoçar? Reza. Reza. Não precisa, né? Primeiro mistério contemplando. Não, vai rezar um terço inteiro, não. Senhor, obrigado por este almoço. Fruto da terra, do trabalho do homem, da vossa bondade. Abençoa, Senhor, este nosso trabalho. Abençoa a nossa família, Senhor. Amém. Pronto. A criança vai acostumando. Entende? Então aproveita os momentos. Na hora do almoço, de manhã, vai sair. Ensina a tomar a bênção. Ensina a tomar a sua bênção. Está escrito aqui no livro do Apocalipse, do livro do Eclesiástico, ó, Eclesiástico, capítulo 30, capítulo 3, versículo 11. A bênção do pai fortalece a casa do seu filho. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. A bênção do pai e da mãe fortalece a casa do seu filho. Isso não é palavra vazia, não. Isso aqui é palavra do Espírito Santo. Eu me lembro que 4 vezes por dia eu pedia a bênção dos meus pais. Acordava, benção pai. Ia para a escola, benção pai, benção mãe. Voltava da escola, benção pai, benção mãe. Ia dormir, benção pai, benção mãe. Não é possível que não seja abençoado um rapaz desse, né? 4 vezes por dia escutando, Deus te abençoe, Deus... Não é? Deus te abençoe. É muito pesado isso, gente. É muito bonito isso. Entende? Às vezes a gente deixa a graça de Deus passar em vão. Não pode deixar. Bom, então está aí. Né? Quando se trata de educação, não se pode deixar de lado a religião. Não pode. Dom Bosco diz, não dá para educar os filhos sem religião. Então eu quis colocar esses 10 ensinamentos de Dom Bosco, porque Dom Bosco era chamado de pai e mestre da juventude. Muito bem, vamos continuar. Coloca aí para nós agora o slide sobre nulidade de matrimônio. É o último assunto que eu quero tratar sobre matrimônio, porque a gente sabe que o Papa agora reformou um pouco isso, né? O Papa Francisco, no motu próprio que ele publicou recentemente, ele agilizou o processo matrimonial de declaração de nulidade nos tribunais eclesiásticos, que realmente demoravam muito, né? Às vezes entrava 2 anos, 3 anos, 4 anos, e outra coisa, caro também, né? O povo reclamava muito isso. É um problema sério, né? Então, o Papa Francisco alterou, colocou a responsabilidade praticamente na mão dos bispos. Os bispos podem, nos casos mais assim evidentes de nulidade, pode fazer com que uma declaração de nulidade seja dada aí até em 40, 50, 60 dias, podendo até demorar mais tempo, dependendo da complexidade de cada caso. Realmente precisava de uma medida dessa. E outra coisa que o Papa pediu, tudo isso vai entrar em vigor a partir do dia 8 de dezembro. Ele quis coincidir com o início do ano da misericórdia, né? Que é o dia da Imaculada Conceição. Então o Papa fez coincidir tudo isso no dia 8 de dezembro. Né? E ele também pediu aos tribunais da igreja, os tribunais eclesiásticos, que praticamente tornem gratuito a declaração de nulidade. É claro, gente, que vai haver necessidade de uma transição. Por quê? Isso aqui é bom explicar. Os tribunais da igreja, todas as pessoas que trabalham, elas recebem. Tem leigos que trabalham, advogados, que têm conhecimento profundo do direito canônico, que trata desses assuntos. Então, são pessoas remuneradas. Por que o tribunal cobra? É como na justiça civil. Qualquer caso na justiça civil, você tem que pegar um advogado, você gasta, tal. O direito canônico é também um direito. Então, tem que haver agora uma transição. Que transição é? Aí eu estou raciocinando aqui comigo, né? Porque eu conheço bem os tribunais eclesiásticos. Ora, para julgar um processo, 3 juízes têm que dar um parecer, e esses 3 juízes são remunerados.
Então, para que o processo seja gratuito, o que nós vamos ter que ter? Juízes que sejam voluntários, ou seja, que trabalhem sem receber. Então, claro que vai haver um tempo aí para acertar esse negócio. Entende? Mas um pedido do Papa é lei, né? Então isso vai acontecer com o tempo. Mas o que eu queria colocar aqui é o seguinte: quais são os motivos que levam o tribunal da igreja a dizer esse casamento não valeu, foi nulo, de origem? A igreja nunca anula um casamento. Se o casamento foi válido, acabou, é indissolúvel. Então, o que a igreja diz? Esse casamento não aconteceu. Esse matrimônio não foi válido. Ou seja, vocês podem ter até se casado, até ter tido filho, mas vocês não foram casados de fato na igreja. Por quê? Porque faltou algum elemento essencial. É isso que eu quero mostrar aqui, que está no Código de Direito Canônico da igreja. Ok? Vamos para mais um intervalo e depois a gente vai tratar desse assunto aqui então. Ok? Espere mais um minuto aí, por favor.